Olá, turminha, tudo bem? Como vocês passaram essa semana? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje vocês vão precisar de um material a mais, certo? Caderno, seu lapisinho e uma folha quadriculada, onde a gente vai trabalhar área. Então, a gente vai precisar dessa folha. Se vocês não tiverem, então providencie. Vamos trabalhar, medir, comparar e estimular a área de uma figura plana, desenhada em uma malha quadriculada. Pela contagem dos quadrinhos, você vai aprender a reconhecer, a calcular a área das figuras planas. E vai ver também que em algumas figuras, elas mesmo não sendo iguais, mas elas podem ter a mesma medida. Vamos começar nossa aula? Vocês viram, né, na aula anterior que a gente falou um pouco de perímetro. Então, o perímetro é o contorno da nossa figura. Hoje, nós vamos trabalhar a área, que é a medida de uma superfície. Observe, se pegarmos um campo de futebol e colocar em uma malha quadriculada, né, você vai calcular a sua quantidade de quadrinhos. Então, cada quadrinho que vocês observar naquela malhinha quadriculada, ele vai ter um valor de 1 centímetro. Temos aí um exemplo de um campo de futebol, onde está dividido os quadrinhos da malha quadriculada. Observe que o primeiro ele está pintado de rosinha. Então, esse quadrinho aqui equivale a 1 centímetro. Então, quando eu desenho numa malha quadriculada e quero saber o valor da área, então eu vou saber quantos quadrinhos tem. E nesse exemplo aí, ele falou, né? Está escrito aí que o campo de futebol tem 70 unidades. Então, ele tem 70 quadrinhos na malha quadriculada. Vamos aprender. Observe a imagem aí abaixo. Cada quadrinho é uma unidade de área. Então, as perguntas têm assim: quais as figuras que ocupam uma superfície de mesmo tamanho? Qual figura apresenta a menor área? E a C, se na figura 3, cada quadrinho tiver 1 centímetro quadrado, qual é a área total dessa figura? Observe. Nós temos a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. Veja que o formato dessa figura, elas não são iguais, elas são diferentes. Veja aí. A primeira questão pergunta: quais figuras ocupam a superfície de mesmo tamanho? Né? Considerando o quadrinho como uma unidade de área, observe que a figura primeira e a figura quarta, embora apresentem formas diferentes, mas eles ocupam uma superfície do mesmo tamanho. A primeira, quantos quadrinhos tem pintado? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a quarta figura? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ah, professora, mas tem esses 2 quadrinhos aqui, que está pintado. Mas observe que ele não está pintado totalmente. Ele só está pintado a metade.
Então, se você pegar a metade desse quadrinho com essa metade, vai formar um quadrinho. Por isso que dá a mesma quantidade de quadrinho. Veja, formatos diferentes, mas a mesma quantidade. A figura 1 tem 7 quadrinhos e a figura 4, 7 quadrinhos. Olha aí a segunda questão. A pergunta: qual a figura que apresenta a menor área? Considerando novamente o quadrinho como unidade de área, observe que a figura apresenta a menor área é a figura 2. Veja aí a comparação. Na primeira figura, a gente viu no anterior que tinha quantos quadrinhos? 7. A segunda, aí você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, tem quantas figuras? 8, né? No caso, a terceira. Desculpa aí, que eu troquei. A segunda aqui, quanto? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a quarta, que a gente viu anterior, que a gente contou, tem quanto? 7 quadrinhos. A pergunta foi quantos quadrinhos? A questão foi qual a figura que tem menor. Então, qual foi a figura? A figura 2, que tem 6 quadrinhos. Agora, a terceira questão. Se na figura 3, quadrinhos tiver 1 centímetro, então qual é a área total dessa figura? Né? Aí, da mesma forma, vocês vão contar. A gente contou anterior. Então, foi quantos quadrinhos? Foram 8, né? Só que ele diz o quê? Embora esta questão apresente uma situação diferente, inserindo medidas, a forma de solução poderá ser a mesma contando quadrinho. Então, toda vez que você for trabalhar na malha quadriculada a área, para você saber a área da figura, é só o quê? Contar a quantidade de quadrinhos que você preencheu e que foi totalmente pintada. E ainda mais, lembrando, né? Se tiver uma figura à metade, aí você vai juntar a metade com a metade para formar um quadrinho. Outra solução para a gente resolver. Ele diz assim: considerando o conceito de uma área para o retângulo, também nós podemos resolver esse probleminha fazendo a nossa multiplicação. Qual é que vai ser? A fórmula: a base vezes a altura. Veja aí na questão, né, da figura 3. Nós temos quantas colunas, né? Temos 2 aqui, a nossa base. Então, a nossa tem 2 quadrinhos. Vezes quem? A altura. Tem quanto de altura? 1, 2, 3, 4. Então, a gente faz. Se você não quiser contar, você pode fazer a multiplicação, que vai ser base vezes a altura. Então, a minha base foi 2 quadrinhos. A minha altura, 4 quadrinhos. Multiplicando 2 vezes 4 vai dar 8 centímetros quadrados. Essa é a resolução da área da minha figura 3. Olha outro exemplo aí, para vocês brincarem em casa, brincando e aprendendo. Aqui eu coloquei a letrinha A, mas você pode fazer na malha quadriculada a letra inicial do seu nome. Diz assim o problema: na aula de arte,
Adalberto pintou em uma folha quadriculada a inicial do seu nome, considerando que cada quadrinho pintado mede quanto? 1 centímetro. Então, qual é a área da letra A que representa abaixo? Aí ele pegou a folhinha quadriculada, fez a letrinha A, né? E pintou. Você em casa, você pode fazer com a letrinha do seu nome. Aí você pode comparar se deu a mesma quantidade de área de Adalberto com a letrinha do seu nome. Olha aí, observe a figura pintada, imagine cada espacinho ocupado pela letra A. Mas sempre considere que os quadrinhos ao redor do desenho, veja o exemplo aí, abaixo, foi clareando para melhorar a compreensão. Então, aqui nós temos a letra A em negrito, né? Ao lado, ele foi clareando um pouquinho. E no terceiro, já coloquei o quê? A questão 1. 1 quer dizer o quê? O valor de cada quadrinho. Cada quadrinho é 1 centímetro. Então, quantas áreas a questão A vai ter no nome do Adalberto? Aí você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, qual é o valor, né, da área da letra Adalberto? 14 centímetros. Então, esse aí é o cálculo da área do valor do nome de Adalberto. Então, você agora vai ver, fazendo em casa, com a sua letrinha, se vai dar a mesma quantidade dessa questão aqui. Se der, é como eu disse, desenhos, né, das formas das figuras planas podem ser diferentes, mas pode dar o mesmo resultado. Olha aí também, ó, outra questãozinha. Eu trouxe para vocês. Vocês também podem desenhar figuras. Aí, uma casa. Querem calcular a área? Aí você vai fazer do mesmo jeito. Temos a figura 1 e temos a figura 2. Então, você desenha o tamanho que você quiser. Aí você pode fazer duas figuras. Faz uma menor e uma maior. E depois você conta quantos quadradinhos vocês pintaram e vê o valor da área do seu desenho. Agora vamos revisar? Eu trouxe algumas atividades para você tentar fazer em casa, de formas diferentes, onde vocês vão brincar, né, de desenhar, e ao mesmo tempo vocês vão aprender a calcular a área. Olha aí. Nós temos um desenho de um barquinho. Olha os centímetros quadrados aí. Observe. Deixei bem colorido para vocês verem. E temos as opções, né? Onde tem 16 centímetros ao quadrado, 18 centímetros ao quadrado, 19 centímetros ao quadrado e 20 centímetros ao quadrado. Então, você em casa, você vai tentar responder essa atividade aí. Agora, lembre que tem quadradinho aí que ele só está pela metade. Aí, você já sabe que você vai juntar para formar um quadradinho. Vocês contam e vai estar opções aí, onde você vai ver se você acertou, tá certo? Outro desafio também, veja, tem aí uma planta de uma casa, né? Que diz assim, Joaquim, né, queria construir a planta da sua casa, então ele colocou, desenhou as medidas da área aí. A questão A, ele faz a pergunta, existem cômodos com a mesma medida de área? Quais são elas? Aí você vai ver, vai observar cada cômodo da casa,
né? Aí vai ver quais são que têm a mesma medida. Na questão B, ele pergunta: dos cômodos identificados, qual possui a menor área? E a questão C, qual é a área do quarto 2, né? Se cada quadrinho representa 1 centímetro quadrado. Então, esse é um desafio para você fazer em casa. Aí veja que já trouxe para vocês uma atividade do nosso dia a dia, que para construir uma casa nós precisamos ter uma planta. Então aí vocês vão calcular a área de cada cômodo e responder as questões que pede a A, a B e a C. E outro também, né, como você viu, que as figuras planas, ele pode apresentar a mesma medida e área, mesmo ela sendo diferente. Então, você pega o desenho dessas 3 figuras, certo? Desenha na malha, na folha quadriculada, e você vai calcular a área delas, ok? Bem, pessoal, por hoje é só. Não se esqueça de assistir às nossas aulas e acompanhar sempre, porque vocês estão vendo que os conteúdos é a continuidade, certo? Agora, vocês vão tirar uma dúvida sobre área, vocês pegam o livro didático de vocês e vão responder o que a sua professora pediu da tarefa sobre área, ok? E na próxima semana estaremos aqui novamente com mais um assunto para tirar sua dúvida. Tchau, turminha. Até a próxima semana.